Até que eu comecei a contar das paralisias do sono que eu tinha. Na época ninguém chamava por esse nome. Eu acordava e não conseguia me mexer. Tentava gritar, não saía som nenhum. Tentava abrir os olhos, não conseguia. E aí eu descobri que se eu não tentasse me mexer, a adrenalina não disparava. Eu ficava quieto, aí dava a sensação da saída do corpo. Então esse sintoma de paralisia, que mete medo em muita gente, para mim ele se tornou uma facilidade para experimentar estados alterados da consciência. E eu comecei a ter isso com 15 anos no Rio de Janeiro, numa época que não tinha literatura sobre o tema. Eu não tinha com quem conversar. Eu acordava, tinha sensações de paralisia do sono, não conseguia me mexer. Muitas vezes a sensação de que eu estava crescendo, na época eu não sabia, ali, era a aura dilatando, né, o campo energético, e eu não tinha ninguém com quem conversar, cara. Aí eu comecei a me ver durante o sono, sem saber como estava acontecendo. Eu deitava para dormir, acordava no meio da madrugada paralisado, sentia a minha aura, no caso, crescer, e eu me sentia flutuando como se eu estivesse em cima de um colchão de ar ali, guru. Ali, e a sensação de ver meu corpo embaixo. Eu levei 1 ano para descobrir o que era isso, porque não tinha literatura na época, eu não tinha com quem conversar. Aí eu achei um livro chamado Projeção do Corpo Astral, da editora Pensamento. Quando eu li o livro, foi a grande descoberta da minha vida. O autor citava as mesmas coisas que eu estava experimentando e até então não tinha contado para ninguém. E você sabe, guru, quando aquilo é real, você está lendo algo, que o autor está definindo algo que você já sentiu, você sabe que é verdade o que ele está falando, porque você já sentiu. E eu encontrei a firmeza dos mesmos sintomas que eu tinha naquele livro. Descobri, então, que desde a antiguidade já se falava da tal da saída do corpo, mas dentro de um contexto místico, esotérico. E aí, o que eu passei a fazer? Jovem de 15 anos, cara, eu trabalhava de dia no escritório, fazia o 2º grau à noite. Aí tem gente que fala assim, por que você se meteu nessa história? Eu não me meti ali, eu fui atropelado por ela, acontecia a revelia, eu não tentava nada. E, ao mesmo tempo, eu não era um jovem que buscava nada espiritual, eu era um jovem normal. Eu comecei a buscar a parte espiritual para entender o que estava rolando comigo. E eu ia ao cinema, praia, namorava, jogava futebol. Um cara absolutamente normal, gostando de hard rock e rock progressivo da década de 70, né? Eu estou contando isso para as pessoas verem a naturalidade. Eu não estava no Himalaia, não estava na pirâmide, eu estava em casa, no Rio de Janeiro, cara, um calor danado. E durante o sono eu experimentava essas sensações. Aí eu comecei a vasculhar os sebos do Rio de Janeiro. Eu ganhava pouco no escritório, tentando procurar literatura que de alguma forma dissesse para mim o que estava acontecendo, além daquele livro que eu li. Eu vasculhava as livrarias. Vocês não têm ideia como era naquela época. Eu entrava na livraria, perguntava a um vendedor, tem alguma coisa aí de vida após a morte, por exemplo? O cara me olhava como se eu fosse um ET e falava assim, lá atrás, lá atrás. Aí eu ia lá atrás e ali tinha uma seção de livros espíritas, de umbanda, de ocultismo, de teosofia, e eu ficava catando ali alguma coisa que mencionasse a saída do corpo num capítulo, alguma coisa. Quando eu olhava para trás, estava todo mundo na livraria me olhando. Isso era 1977, cara. Não tinha com quem falar, né? Meus amigos com os quais eu falava achavam que eu estava pirando. Tinha um amigo que falava assim, essa erva que você está fumando é da boa. E eu falava, cara, eu não fumo nem cigarro. Que erva? O que é? Você que fuma, cara. Né? Mas que viagem é isso? Ninguém acreditava no que eu estava falando. Até que eu comecei a contar das paralisias do sono que eu tinha. Na época ninguém chamava por esse nome. Eu acordava e não conseguia me mexer. Tentava gritar, não saía som nenhum, tentava abrir os olhos, não conseguia. E aí eu descobri que se eu não tentasse me mexer, a adrenalina não disparava. Eu ficava quieto, aí dava a sensação da saída do corpo. Então, esse sintoma de paralisia, que mete medo em muita gente, para mim ele se tornou uma facilidade para experimentar estados alterados da consciência. Então, aqueles meus amigos juntavam e falavam, você está louco? Eu falava assim, escuta, algum de vocês já acordou paralisado? Aí um olhava para o outro assim, você sabe o que é isso? Que eu tenho medo. Mudava exatamente o termo do papo, porque o pessoal tentava me sacanear. Olha uma coisa que o pessoal fazia. A gente ali, tudo adolescente, 15, 16, 17 anos, cercava aquela galera e falava assim, Wagner,
se você sair do corpo, nós vamos esconder seu corpo, você vai voltar e não vai achar. e me sacaneando. Aí o que eu descobri? Né? Eu também super sacana e brincalhão. Eu tinha que ser pior do que os caras ali, para poder não sacanear aquilo que eu estava sentindo. Olha que saída genial. Eu falava assim, de sacanagem. Eu aconselho vocês a não entrar no meu corpo. Porque se eu voltar e um de vocês estiver dentro, eu vou entrar no corpo de um de vocês e por trás. Acabava com a sacanagem na hora. Então o pessoal sabia que se tentasse me sacanear com esse tema, receberia um troco muito sacana, porque eu era muito hábil para fazer piada. Então, daquele grupo que tentava me sacanear, todos começaram a me escutar, cara. Ao ponto de chegar e sentar todo mundo em volta e falar assim, conta essas coisas pra gente. E eu tinha 16 anos, cara. Eu comecei a falar desse troço adolescente, muito cedo. Total.